Dando prosseguimento no nosso curso Eletrotécnica Básica, aula 188, módulo 14. O assunto: gerando uma tensão num condutor singelo giratório. Vamos lá? Iremos agora discutir a tensão gerada num condutor singelo que gira dentro de um campo magnético. Observe com atenção a figura ao lado. Nela mostramos o condutor e os polos magnéticos que produz o campo magnético. Observe. Observe que os polos eles são curvados, de modo que o condutor ele possa ser mantido à mesma distância da face do polo, conforme este vai girando. Observe a figura. A seta ao lado do condutor, de acordo com a figura, ela mostra o sentido de direção do fluxo da corrente induzida no instante em que o condutor está nesta posição. A regra da mão esquerda, que nós já vimos, ela pode ser usada para verificar este sentido de direção da corrente. A ilustração, ela mostra apenas uma seção do condutor e presume-se que a extremidade deste condutor ela esteja ligada a um circuito completo. Observe esta outra figura abaixo. Vamos discutir agora a tensão que é gerada no condutor, conforme o mesmo vai sendo girado. Para isso, vamos simplificar a ilustração de modo a olhar o condutor de uma extremidade. Observe com atenção esta outra figura. Na figura mostramos uma cruzinha, indicando um fluxo de corrente para dentro. E temos também um ponto, indicando um fluxo de corrente para fora. Preste atenção na figura. Nela mostramos uma cruzinha. Esta indica o fluxo da corrente para dentro. E também mostramos um ponto, que indica o fluxo de corrente para fora. Quero lembrar vocês, alunos, para que a corrente esta possa fluir, o circuito ele deve ser completo. Observe a figura abaixo. Portanto, vocês, alunos, devem presumir que está olhando uma seção do condutor giratório que está ligado num circuito completo. Observe a figura abaixo. Observe com atenção esta outra figura. Nela mostramos um ciclo completo. Observe. Mostramos também a tensão do condutor giratório. Observe na figura que na parte A, o condutor está se deslocando para baixo, através do fluxo. Observe. Lembre-se que as linhas de fluxo estão entre o polo magnético norte e sul, de modo que o condutor ele está se deslocando a 90 graus com relação ao fluxo. Observe a posição A. Nesta condição, o valor da tensão gerado é máximo. A cruzinha, ela mostra que a corrente induzida irá fluir para dentro, quando o gerador está na posição A. Vamos fazer um gráfico da tensão gerada, conforme o condutor gira dentro do campo magnético. Observe que nós temos um gráfico abaixo. Observe a posição A. O primeiro ponto no gráfico, parte A, ele nos mostra que a tensão é positiva neste instante. Observe. No segundo ponto do gráfico, que é a parte B, observe agora a parte B. Nos mostra a tensão gerada depois de o condutor ter se deslocado adiante da posição na qual estava antes. Observe a figura parte B.
Observe que a tensão ainda induzida no mesmo sentido de direção, conforme está indicado pela cruzinha no condutor. Preste atenção na posição B e observe que a tensão ainda induzida no mesmo sentido de direção, isto é, para dentro, conforme indicado pela própria cruzinha no condutor. Porém, neste momento, o condutor ele não está mais se deslocando perpendicularmente ao fluxo, mas em direção ao polo sul. A tensão induzida nesse instante, ela é mais baixa que a tensão induzida na posição A, que nós já vimos anteriormente. Isso está sendo indicado pelo gráfico da figura. Observe. Nesta outra figura, que é a posição C, nela mostramos o que ocorre no instante em que o condutor está se deslocando paralelamente às linhas de fluxo entre o polo magnético norte e sul. Observe, para este instante, a seta ela mostra que o condutor está se deslocando paralelamente ao fluxo. Observe com atenção. Uma vez que nesse instante o condutor não está cortando qualquer linha de fluxo, não há tensão alguma induzida. Observe então esta outra figura, que é a parte D. Preste atenção na posição D. Nela mostramos que o condutor está se deslocando para cima, através do fluxo. Observe. No instante indicado, o condutor está se deslocando perpendicularmente às linhas de fluxo, e o valor da tensão induzida é o máximo. O gráfico, ele mostra que a tensão é máxima e tem polaridade negativa. Preste atenção nesta posição D. Observe. Nela mostramos que o condutor ele está se deslocando para cima, através do fluxo. No instante, o condutor está se deslocando perpendicularmente à linha de fluxo, e o valor da tensão induzida é o máximo. Neste caso, de acordo lá com o condutor, a corrente está saindo. O gráfico mostra que a tensão é máxima e tem polaridade negativa. O ponto no condutor indica que a corrente induzida está se deslocando para fora do condutor, isto é, está saindo. Observe então esta outra posição, que é a parte C. Nela mostramos o que ocorre quando o condutor se desloca sobre todo o percurso até a posição superior. Neste instante, o condutor ele está se deslocando paralelamente à linha de fluxo. Uma vez que o condutor não está mais cortando quaisquer linha de fluxo, a tensão induzida nesse instante ela cai para zero. Após várias rotações, a tensão ela irá aparecer conforme indicado no gráfico da figura ao lado. Observe. Nela nós temos um tipo de uma onda senoidal, pico e vale. Observe que a tensão ela passa do positivo para o negativo e de volta para o positivo. Isso é uma tensão alternada e uma corrente alternada. Provavelmente irá fluir como resultado desta tensão gerada, que é uma tensão alternada. Muito bem, pessoal. Com isso, terminamos esta aula. Mais para frente, vamos falar mais sobre esse assunto com mais detalhe. Então, pessoal, até a próxima!